Olá, olá, muito boa noite. Primeiramente, muito obrigado por você estar nos assistindo agora, nessa hora da noite. É um prazer, uma honra. E certamente hoje é um assunto muito interessante, hein? Falar sobre água e agrotóxicos. Qual a relação e os impactos na saúde? Veja, eu acho que esse tema é muito interessante e ele é um dos objetivos que a Abram tem, que é despertar o interesse de toda a comunidade médica e do público em geral para o papel, logicamente, da hidratação na manutenção da saúde e do bem-estar. Porque geralmente a gente só fala de alimentação e nutrição, mas e hidratação? E a água? Nós temos aí um estudo que foi publicado em 2018, né, e ele demonstrou que 79% dos brasileiros não consomem a quantidade recomendada de água. E principalmente entre os idosos, hein? Tá? E também outros estudos sempre mostram a presença de agrotóxicos nas águas para o consumo humano. Eu acho que esse é um assunto muito interessante e esse é o nosso papel, quer dizer, a Abram, Associação Brasileira de Nutrologia, nós trouxemos aí, então, dois grandes professores e que é para falar e estimular, evidentemente, a todos vocês a refletir sobre a qualidade de água escolhida para o consumo todos os dias. Então, essa live, ela vai falar sobre água e agrotóxicos, qual a relação, os impactos na saúde. Quem é que vai estar falando conosco? São dois grandes professores, professor Dr. Fábio Kunrov, professor de toxicologia da Unifesp, campus Diadema, farmacêutico, bioquímico, mestre e doutor em toxicologia e análises toxicológicas. E o professor doutor Carlos Alberto Nogueira de Almeida, que é médico nutrólogo, pediatra, professor do Departamento de Medicina da UFSCar, e também diretor do Departamento de Nutrologia Pediátrica da Abram. Cada um terá 20 minutos e eu vou, então, primeiramente, agradecer a presença, professor Carlos Nogueira, professor Fábio, agradecer a sua presença, que está aí conosco, e vamos dar início, passando, então, a palavra para o professor Dr. Fábio, que irá, então, tecer as suas considerações nessa apresentação sobre a água. Muito obrigado, professor Fábio, pela sua presença. Boa noite, eu quero agradecer à Abram e particularmente ao Dr. Durval e ao Dr. Carlos pela oportunidade de abordar a presença de agrotóxicos em águas destinadas ao consumo humano. Os agrotóxicos são produtos amplamente utilizados na agricultura, é claro, sempre que se ouve a palavra agrotóxico, a primeira imagem que surge é a imagem do campo, das áreas agrícolas, mas também é usado na silvicultura, manutenção de parques, de instalações industriais, de campos esportivos, de instalações educacionais e nos ambientes domésticos, né? Essas substâncias, os agrotóxicos, então, eles são usados para controle de agentes biológicos, considerados pragas, que podem ser ervas daninhas, insetos, roedores, fungos, entre outros, e que causam prejuízo, ou prejuízo econômico, por perdas na agricultura, ou prejuízos à saúde, porque muitos dessas pragas são vetores de doenças, né? Como a gente fala em vetores de doença, é impossível não pensar no uso de inseticidas para o controle, por exemplo, do Aedes aegypti e, assim, no combate à dengue. Atualmente, o Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e, para nós termos uma ideia, hoje estão registrados e, portanto, liberados para uso no Brasil mais de 2.400 formulações contendo agrotóxicos para diversas finalidades. Nem todo agrotóxico é liberado para todo tipo de uso, nem para todo tipo de cultura, aqueles que são de uso agrícola.
né? E a gente vai, eu já na sequência vou falar um pouquinho sobre o registro desses produtos. E só para nós termos uma ideia do avanço do uso dos agrotóxicos no Brasil, o que de certa forma vai na contramão do que está acontecendo em diversos países, principalmente da União Europeia, é que desde 2019, 475 novos produtos receberam registro para uso como agrotóxicos. E desses 475, muitos ingredientes ativos que estão presentes nesses 475 novos produtos, mais de 30%, já estão banidos ou seriamente restritos para uso em diversos países. E como acontece o registro, então, dos agrotóxicos no Brasil? A solicitação de registro é feita pelo fabricante. Quem detém a molécula, quem detém o produto, vai encaminhar essa solicitação de registro. E essa avaliação, para concessão ou não do registro, no Brasil ela é tripartite. Ela passa pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai avaliar a eficiência agronômica, em última análise, se esse agrotóxico justifica o seu uso pelo ganho que ele vai proporcionar no seu uso em uma cultura, enfim, ou em várias culturas. O IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ele vai fazer a avaliação de risco ambiental. Em última análise, ele vai avaliar o impacto desse agrotóxico para todos os organismos não-alvo, né? Organismos não-alvo são todos aqueles que para o qual o agrotóxico não é destinado, incluindo mamíferos, peixes, abelhas, uma preocupação muito séria com as abelhas hoje em dia. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai ter a missão de cuidar da saúde humana. Então, ela vai avaliar a segurança do ponto de vista da saúde humana e vai fazer a classificação toxicológica. Essa classificação, hoje, ela é feita de acordo com o GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, e que é um acordo internacional mediado pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas. E o Brasil implantou essa classificação. E uma vez que todos os 3 órgãos envolvidos na análise do produto considerarem ele seguro e adequado, esse produto vai receber o registro. Obtendo o registro, ele está liberado para fabricação, comercialização, importação, enfim, e vai receber a rotulagem, então, de acordo com o GHS. Essa rotulagem, ela vai apresentar a classificação de perigo para a saúde humana, para o meio ambiente, características específicas como corrosividade, todos os aspectos que são importantes de o usuário conhecer e entender, no sentido de usar da maneira certa e de poder se proteger dos impactos negativos desses produtos. Só frisando, qualquer um dos 3 órgãos, o MAPA, o IBAMA ou a Anvisa, pode vetar o registro do produto. Com o uso, tanto na agricultura, mas também nos ambientes domésticos, eu gosto de frisar isso, porque muitas vezes parece que o agrotóxico não é nossa responsabilidade, né? Não está envolvido com a nossa vida cotidiana, mas está sim, né? Quando a gente contrata um serviço de detetização para o nosso prédio, para o nosso ambiente de trabalho, quando nós ligamos um aparelho líquido ou de pastilhas na tomada durante a noite para afastar os mosquitos, nós estamos também contribuindo para a dispersão no ambiente dos agrotóxicos. E esses agrotóxicos que chegam ao ambiente, eles podem, então, chegar na água. E é reconhecido
na literatura científica que a água fornecida pelos sistemas de abastecimento público podem estar contaminadas, sim, com agrotóxicos, uma vez que esses contaminantes são transportados do seu local de uso para os mananciais superficiais, que são utilizados normalmente para a produção de água potável, geralmente após tratamento. E já existe uma série de estudos conduzidos em diferentes estados brasileiros que demonstram, então, a ocorrência de diferentes agrotóxicos em amostras de água de rio, que são captadas para serem tratadas e fornecidas à população, e nas águas de abastecimento público também. Assim, né, como o agrotóxico ele vai do seu local de uso até a nossa torneira? Né, os agrotóxicos, então, eles são aplicados na agricultura, por pulverização aérea, por pulverização terrestre. Eu posso ter o descarte inadequado de agrotóxicos, eu vou usar ele nos ambientes domésticos e pelo próprio uso, eles podem atingir água diretamente, mas as principais rotas consideradas são o escoamento superficial. Esse escoamento superficial normalmente acontece pelo transporte superficialmente do agrotóxico com água da chuva. Pode acontecer a lixiviação, onde esse agrotóxico vai ser levado por arraste também para os corpos d'água. A drenagem subterrânea, em que o agrotóxico pode atingir não só as águas superficiais, mas também as águas subterrâneas. E a deposição direta, né, decorrente da própria pulverização. Isso é muito importante nos locais onde acontece a pulverização aérea, que pode acarretar na queda direto de uma parte considerável do agrotóxico nos corpos d'água. Esses corpos d'água, então, que receberam os agrotóxicos, podem ser utilizados como fonte de água para tratamento e distribuição. A presença do agrotóxico na água do rio vai depender de vários fatores, mas os principais são a estabilidade química, ou seja, quanto tempo esse agrotóxico demora para ser degradado no corpo d'água, e das suas propriedades físico-químicas. Muitos agrotóxicos são muito pouco solúveis na água, então eles tendem a depositar nos sedimentos e não estarem em grandes quantidades na água que é captada. Outros são bastante hidrossolúveis, então eles têm uma maior probabilidade de continuarem presentes na coluna d'água e serem levados para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, eles vão sofrer o tratamento, que no Brasil, normalmente, a maioria das estações trabalha apenas com tratamento convencional, e do tratamento, essa água vai para distribuição. O que é o tratamento convencional, então? O tratamento convencional, ele tem uma série de etapas, sendo a primeira a pré-cloração. Então, logo que a água é captada, é adicionado cloro, e esse cloro adicionado antes do tratamento propriamente dito, ele é responsável por redução de parte da matéria orgânica e também de alguns metais e outros poluentes orgânicos. Na etapa seguinte, é feito um ajuste do pH com a pré-alcalinização, ou seja, se adiciona cal para alterar o pH e facilitar as etapas seguintes do tratamento. Seguindo da pré-alcalinização, acontece a coagulação, com adição de agentes coagulantes, em geral, no Brasil, sulfato de alumínio e cloreto férrico. Essa coagulação, então, vai fazer com que os poluentes que estão em partículas pequenas ou solúveis se agreguem, se juntem, e na etapa de floculação, então, acontece a aeração e a formação de flocos pesados. Então, essas partículas que foram formadas durante a coagulação, elas vão se juntar em flocos mais pesados para que possam ser decantados na etapa seguinte. Então, a decantação é a etapa onde os flocos formados são separados e a água livre desses flocos, então, vai passar pela etapa de filtração. Essa etapa de filtração, no tratamento convencional, se dá por filtros de pedra, areia e carvão antracito. Essa água filtrada, então, ela vai sofrer o ajuste de pH para atendimento da legislação e para evitar a corrosão de tubulações. E, por fim, a adição do cloro com o objetivo de desinfecção.
né, para livrar a água de possíveis agentes biológicos causadores de doença. E a última etapa, que é uma etapa bastante controversa, mas no Brasil ela continua sendo praticada, é a fluoretação. Então, é adicionado o flúor, visando a prevenção de cáries e outros problemas. Então, aqui é o esquema do tratamento, onde eu tenho a captação na represa, o bombeamento, sofre a pré-cloração, a calagem para ajuste de pH e adição de sulfato de alumínio para a formação das partículas pequenas. Essas partículas pequenas vão para a etapa de floculação, os flocos maiores são formados, que decantam, a água, então, livre dos flocos, passa pelo filtro, sofre novamente o ajuste de pH, a cloração para desinfecção, a fluoretação, e aí vai para a etapa vai para a distribuição, efetivamente, para o reservatório, e do reservatório para as casas. Bom, e a pergunta que sempre fica é: quanto eficiente é o tratamento para remoção de agrotóxicos? É consenso internacionalmente que, através de diferentes estudos, que processo convencional de tratamento de água, baseado em coagulação, sedimentação, é ineficiente para a remoção de agrotóxicos e dos seus produtos de transformação. Esses produtos de transformação são os produtos de degradação dos agrotóxicos, que podem ser mais ou menos tóxicos do que o próprio agrotóxico. Essa capacidade de remoção do tratamento também está diretamente ligada à estabilidade química do agrotóxico e às suas propriedades físico-químicas. Tem agrotóxicos que são relativamente bem removidos e tem outros que praticamente não são removidos durante o tratamento convencional. É bastante variável. Então, essa situação acarreta, então, na presença de agrotóxicos em água de abastecimento público, e isso já foi demonstrado em estudos realizados em diferentes países, tanto países em desenvolvimento, como Brasil e Etiópia, como países desenvolvidos, Canadá, Estados Unidos e outros da União Europeia. Esse é um estudo que o grupo em que eu trabalho fez, que buscou na literatura dados sobre a ocorrência de agrotóxicos em águas superficiais. Então, em 2016, nós fomos para a literatura buscar o que se sabia sobre agrotóxicos em água de rio, em água bruta, né? E nós pesquisamos apenas aqueles que não são legislados na portaria de potabilidade. E o que nós percebemos é que na época, praticamente 400 ingredientes ativos aprovados para uso no Brasil, nós tínhamos dados apenas para aproximadamente 10%, ou seja, se conhecia a ocorrência naquela época, de agrotóxicos em águas de rio, para aproximadamente 10% do que é efetivamente usado no Brasil. E isso se concentrava em apenas 5 estados brasileiros. E o que nos chamou a atenção é que alguns agrotóxicos eram bastante frequentes. Eu chamo a atenção para o fipronil, que é utilizado inclusive em animais domésticos para controle de pulgas, e o carbendazim, que é bastante utilizado e frequentemente encontrado em águas de rio, como a gente pode ver nesse gráfico, né? Outros praticamente não eram encontrados, outros, a maioria das amostras não estava presente, mas em algumas houve ocorrência, então essa ocorrência também bastante variável, embora um conjunto de dados bastante restrito disponíveis na literatura. E quando a gente vai para estudos que envolvem água bruta e água e água tratada de distribuição, eu escolhi 2 estudos que englobam monitoramento. Então, esse aqui é o estudo publicado por Caldas e colaboradores no ano passado, que apresenta dados de 4 anos de monitoramento, né, de águas brutas e tratadas do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente pode ver que algumas amostras, alguns agrotóxicos, eles são frequentemente encontrados e outros
Muito menos, né? Então varia bastante. E eu chamo a atenção também para que alguns, quando a gente olha as concentrações médias, a concentração média encontrada no rio é exatamente a mesma da água tratada, ou seja, não há praticamente remoção, enquanto outros têm uma remoção razoável, né? Mas, em geral, a maioria dos agrotóxicos que foram encontrados na água bruta foram encontrados também na água tratada gerada por essa água bruta. No estudo seguinte, é um estudo realizado aqui no estado de São Paulo, e traz dados, compila dados de 10 anos de monitoramento, tanto de águas brutas quanto de águas tratadas. O grupo da professora Cassiana Montagner. Nesse estudo, então, novamente, ela apresenta a frequência de amostras positivas, então a gente vai desde 2% das amostras até 90% de ocorrência nas amostras, e com concentrações médias bastante variáveis, né? Mas todas, eu chamo a atenção, todas em concentrações bastante baixas, na faixa de nanograma por litro, né? Então, variando de 3 nanogramas até mais de 100 nanogramas por litro na água bruta. Quando a gente vai para as amostras de água tratada, o que a gente percebe é uma variação grande também no número de amostras positivas, né? Então, de não encontrado até 130 amostras com presença, né? 130 de 179, né? Então, bastante, muito mais da metade, né? 19 de 31 amostras, isso varia bastante para o imidacloprid, e as concentrações médias também bastante variáveis. Mas eu chamo a atenção que, apesar da ocorrência delas, dessas concentrações variáveis, nenhuma delas apresentou risco quando avaliadas individualmente. Hoje é uma tendência internacional que não se avalia apenas a substância individualmente, porque é uma substância que não causa dano à saúde individualmente, na presença de misturas, pode passar a causar. Então, existe um movimento internacional que busca que a gente faça avaliação, então, das misturas, né? Se a mistura desses agrotóxicos, que compartilham muitas vezes o mesmo mecanismo de ação que causa impacto na saúde humana, se considerados em conjunto, passam a apresentar riscos, né? Essas aqui são as referências que eu usei. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, à Abram, em especial ao Dr. Durval e ao Dr. Carlos. E, da mesma forma, né, eu acho que vale a reflexão que, da mesma forma que o tratamento convencional das estações de tratamento de água muitas vezes não são capazes de remover os agrotóxicos, filtros domésticos também podem ter essa capacidade de remoção bastante variável. Eu tentei buscar dados na literatura sobre remoção em filtros domésticos para agrotóxicos, não consegui encontrar, mas, da mesma forma, esses filtros domésticos eles são muito eficientes para remoção de contaminação microbiológica, biológica e microbiológica, mas fica a questão com relação às substâncias químicas. Agradeço mais uma vez e passo a palavra, então, para o doutor Durval, né? Ok, muito obrigado, professor Fábio, pela excelente palestra, apresentação. Eu acho extremamente importante esse assunto, porque fala sobre água, agrotóxicos, que é sempre um assunto emergente. E a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, a Sociedade de Especialidade Médica do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, gosta de trazer isso, evidentemente, que faz parte da alimentação e da nutrição. E assim,
No final, todos vocês que estão nos assistindo, os quais nós ficamos muito agradecidos, poderão fazer perguntas aos nossos professores. E agora eu tenho a honra também de apresentar o nosso professor, doutor Carlos Alberto Nogueira de Almeida, que é um professor da UFSCar, membro do corpo diretivo da ABRAM, e que, além disso, é nutrólogo e pediatra. E ele, evidentemente, vai nos apresentar aí mais um tema mais relacionado à saúde humana especificamente. Então, doutor Carlos Alberto Nogueira de Almeida, por gentileza, fique à vontade. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula. É uma grande honra poder compartilhar essa live com o Dr. Durval, com quem eu trabalho já há quase 20 anos, e com o Dr. Fábio, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar pela primeira vez. Estou bastante impressionado com toda a capacidade e conhecimento dele nesse tema. E aí, para mim, ficou uma parte um pouco mais clínica. É lógico que eu vou me reportar algumas vezes ao que o Dr. Fábio falou, mas nós vamos falar um pouquinho, tentando puxar essa informação da água mais para um lado clínico, de um lado de atuação. Muito bem. Primeira coisa para lembrar é que o Dr. Durval comentou na abertura dessa live, né, da importância da água dentro da nutrologia. Então, eu trouxe para vocês uma pirâmide aqui, existem dezenas de pirâmides diferentes, mas hoje em dia a tendência da maior parte dessas pirâmides é justamente que se considere na base da pirâmide a água, né? E sempre na pirâmide aquilo que está na base é aquilo que a gente deve dar uma preferência de consumo. Então, a água é fundamental de ser consumida e a gente pode e deve sim considerar a água como comida, a água como um nutriente fundamental para a nossa saúde. Até porque, né, às vezes é até um pouco assustador quando a gente olha a quantidade de água que existe no nosso organismo, né? Se a gente pegar em termos percentuais, vejam aqui que para os homens, por exemplo, sempre a água é em torno de 60% do nosso organismo. E para as mulheres, próximo disso, em torno de 50%, um pouco menos. E para as crianças, chega às vezes aqui a mais de 70% da nossa composição corporal. De maneira que é óbvio que a gente precisa receber água, ingerir água, porque o nosso organismo, fundamentalmente, é água. E essa água precisa ser, logicamente, de muito boa qualidade. Se nós formos pensar em termos de balanço hídrico, nós temos fundamentalmente perda de água. Então a gente perde água pela respiração, aí em torno de 300 ml, a gente perde de 1 a 2 litros por dia pela urina, um pouquinho nas fezes também, dependendo no momento de diarreia, você perde mais água, quando você tem constipação intestinal, você perde menos água. A gente perde bastante água pelo suor, e aí com uma ligação com o clima, né? Se o clima está mais quente, a gente perde mais água pelo suor. Se a gente faz atividade física, a gente perde mais água ou um pouco menos. Então essa variação é grande, de meio a 1 litro por dia de perda. De maneira que a gente tem uma perda diária que pode variar aí de 1 litro e 800 até 3 litros e meio de água. Mas o nosso organismo, ele produz um pouco de água também. As reações metabólicas produzem por volta de 300 ml de água. Então a gente tem um balanço que é negativo, que é de 1,5 litro a 3 litros por dia. É justamente esse balanço que a gente precisa compensar, ingerindo líquidos para atender a essa perda que existe durante o nosso dia. E aí as quantidades variam um pouco de acordo com a idade, né? Nós temos assim uma mania, às vezes, de ter aquele número meio mágico. Precisa tomar 2 litros de água por dia. Isso não é bem assim. Isso é bastante variável, né? A gente precisa de uma quantidade razoável de bebidas por dia, né? Mas não precisa necessariamente ser tudo água. Vamos imaginar aqui um adolescente de 18 anos de idade, ele precisa no seu dia mais ou menos de 3,3 litros por dia. Tá? Sendo que desse total, por volta de 2,5 tem que ser de líquido mesmo, água ou outros líquidos. Tá? E esse 1 litro que fica faltando é a água que compõe os alimentos sólidos. Então a fruta tem bastante água, vegetais frequentemente tem bastante água, mesmo o arroz, o feijão. Então, usando os alimentos sólidos que contêm água, a gente já consegue ingerir por volta de 1 litro por dia. Fica faltando aí uma quantidade que varia de
1,5 litro, 2 litros por dia de líquidos mesmo, em geral água, né? Mas é claro, se você tomar um chá, o chá é 99% de água, você vai atender um pouco também essa recomendação. Se nós pensarmos em termos de copos por dia, vejam que é uma grande variação, desde 3 por dia para um bebezinho, até 13 por dia para um homem aí de 19 a 70 anos. Quais são os papéis da água no nosso organismo? A água tem vários papéis no nosso organismo, eu vou trazer alguns para vocês aqui, eles estão nessa tabela. Essa é uma publicação bastante interessante da SBAN, que fala sobre água, hidratação e saúde, e eu dei um zoom aqui em alguns trechos dessa tabela para ficar mais fácil de a gente olhar. Então, primeiro, a água tem uma função estrutural e amortecedora, quer dizer, todas as células precisam de água, porque se o nosso organismo é composto aí de 60% de água, é óbvio que as células também são. Né? A gente sabe que, ao contrário do que a gente pode pensar, que as células são uma estruturazinha sólida, microscópica, na verdade as células são como se fosse uma gota. Né? Ela tem uma camada lipídica em volta que forma um invólucro dela, mas eu tenho que pensar na célula como se ela fosse mesmo uma gota, cheia de líquido dentro. Então as células todas precisam de água, porque tudo que acontece no meio intracelular acontece em meio líquido. Mas também a água, ela tem uma função de amortecer impactos. Então, quando eu estou caminhando, eu gero, por exemplo, uma série de impactos que são amortecidos pela presença da água nas diferentes estruturas, nas cartilagens, nos coxins, na própria musculatura. No útero, é a água que protege o feto. O feto fica envolvido em água para que ele se proteja caso haja traumas no abdômen da mãe, a movimentação do abdômen, ele fica protegido ali. Depois eu tenho uma função lubrificante. A água, ela tem essa função, ela compõe, por exemplo, a saliva. Então a gente sabe que se eu não tivesse a lubrificação pela saliva, eu não conseguiria falar, teria muita dificuldade em comer, porque a saliva, ela mistura os alimentos, ela ajuda nesse processo. Depois o líquido que fica nas articulações, todas as nossas secreções têm que ser hidratadas, porque senão elas não seriam eliminadas, né? Você não tem como eliminar. Tanto que algumas vezes, quando você está num clima muito seco, e você tem um ressecamento de algumas excreções, por exemplo, a excreção nasal, você tem dificuldade em expelir aquele conteúdo. E o sangue, obviamente, ele é composto majoritariamente de água, e se você não tivesse essa propriedade, o sangue não conseguiria circular. Então, essa função lubrificante talvez seja a mais importante da água no nosso organismo. Mas ela também é um solvente. As reações químicas todas acontecem em meio aquoso. Então, eu preciso da água para que todas as reações com as mais variadas funções, sejam elas enzimáticas, sejam elas de produção de energia, hormonais e a própria contração muscular, elas acontecem no meio líquido. Portanto, a água tem essa função como solvente. O transporte e a circulação do sangue, nós já falamos antes, ele depende da água. Se o sangue não fosse fluido, ele não chegaria. Tanto que se você tiver uma trombose em uma determinada região do seu organismo, você para a circulação naquele lugar e aquele tecido provavelmente vai morrer se isso não for cuidado muito rapidamente. E por fim, a função da termorregulação. Nosso organismo ele utiliza a água especialmente para eliminar calor. Então, todas as vezes que o seu organismo tende a esquentar muito, porque a gente produz calor, as nossas reações químicas, elas levam a uma geração importante de calor, né? Até por isso que os alimentos que a gente come, a gente calcula muitas vezes em calorias, porque a quantidade de calor que eles são capazes de gerar quando metabolizados, de maneira que essa geração de calor faz com que o nosso corpo esquente, mas ele não pode ultrapassar uma temperatura fisiológica. Então, o que o organismo faz é eliminar esse calor através da água. Então, a termorregulação também é uma função fundamental da água e existem exemplos de momentos em que a gente perde isso. Por exemplo, quando você está desidratado, frequentemente você perde esse efeito e às vezes o seu organismo começa a subir a temperatura exatamente pela falta da água para fazer a termorregulação. Então, veja que a água ela é absolutamente fundamental para o nosso organismo. E se ela é tão fundamental assim, voltando ao que eu disse no início, ela precisa ser de boa qualidade. Tá? E a água é o quê? A gente fala água é H2O. Ok, mas a água não é só H2O, né? Tanto que quando você precisa de uma água extremamente pura, você usa mecanismos do laboratório, como, por exemplo, destilar a água para que fique só H2O mesmo. Mas, na verdade, a água não é só H2O. Dependendo da origem dessa água, ela carrega algumas substâncias que são produzidas e são carreadas justamente na sua origem. Então, por exemplo, pensem numa água de uma cachoeira, como essa que eu deixei para vocês aqui no cantinho do slide.
quando ela passa nessas pedras aqui, ela passa a carregar algumas substâncias que existem nessas rochas. Isso acontece também nas águas profundas, nas águas que vão correndo pelo rio. Então, aquilo que está no leito do rio, ela vai carregar um pouco disso, tanto que as águas têm até, às vezes, propriedades medicinais de acordo com a característica do local onde essa água é produzida, onde ela é armazenada, onde ela é gerada. Então, isso são ocorrências naturais. Então, você tem lá uma água sulfurosa que carrega o enxofre, mas isso acontece lá naturalmente, de acordo com a origem dessa água. Mas você tem também produtos que são colocados na água por ação do homem. Então, a indústria, por exemplo, ela leva uma frequente contaminação dos leitos dos rios, dos lagos e dos mares, quando ela elimina subprodutos, né, e a indústria, de uma maneira geral, né, a própria indústria caseira, vamos chamar assim, né, quer dizer, dentro da nossa casa a gente produz também substâncias que contaminam a água, e aí nós já estamos falando de substâncias que eu vou encontrar na água por ação humana, né? Eu tenho contaminantes que vêm da agricultura, então a agricultura, o Dr. Fábio já falou isso, ela pode levar a uma contaminação, ou seja, a composição dessa água pode ficar na dependência, por exemplo, da característica agrícola de uma determinada região, mas eu também tenho mudança na composição da água, pelo próprio tratamento da água. Também o Dr. Fábio comentou anteriormente, né, quer dizer, quando você trata a água, você coloca lá substâncias coagulantes, você coloca cloro, você coloca flúor, então você está colocando ali coisas com o objetivo de melhorar a qualidade microbiológica dessa água, mas obviamente você está alterando a composição. E aí uma série de produtos de venenos, de pesticidas que são usados na agricultura, mas são usados em casa também, e que são levados para a água. Então, a água ela é composta sim de H2O, mas ela é composta de uma série de outros produtos a depender da sua origem e do que acontece no trajeto dessa água até a pessoa que vai beber a água, né? E aí a gente entrando no tema, né, que nós falamos hoje, então vejam, o Brasil é o maior consumidor do mundo de pesticida, tem mais 1.500 registrados, esses dados são recentes, a publicação é do ano passado, 2019. E além desses pesticidas, uma preocupação recente é com os chamados PPCPs, tá? Que é uma sigla em inglês que diz respeito a produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais, que são utilizados, aí não na agricultura, mas geralmente dentro de casa, mas eles são jogados no vaso sanitário, eles são jogados diretamente no ralo da pia, ou até através do lixo, acabam contaminando os leitos dos rios, né, e o subsolo. Então são produtos que a gente usa em casa. Então toda vez, por exemplo, que você usa um protetor solar, depois você lava o rosto, aquilo vai para o sistema de drenagem de água da sua pia, e aquilo vai inevitavelmente chegar em algum reservatório, seja ele um rio ou um reservatório mais profundo. Quando você usa um hidratante, quando você pega um remédio vencido e você joga, ou quando você dá um remédio em solução para uma criança, depois você lava o copinho daquela solução e joga na pia, ou seja, você está o tempo todo contaminando com produtos que são usados no nosso dia a dia dentro das nossas casas. E esses produtos têm sido encontrados nas águas. Então, hoje se detectam esses produtos e a gente sabe que alguns deles, muito provavelmente no futuro, vão ter que ter algum tipo de regulação por conta do efeito que eles podem ter sobre a água. O problema maior aqui é que a nossa norma brasileira ela é muito frágil. Né? Vejam que ela inclui só 27 ingredientes. Então, quando você vai pensar como é que a nossa água é controlada, se alguém se dispuser a tirar a água de um determinado lugar para vender, ele vai ser controlado com 27 ingredientes ativos de agrotóxicos, com monitoramento a cada 6 meses. Então, eu diria que é relativamente fácil você encontrar lá uma fonte, né, no lugar e você diz, olha, eu vou vender água aqui porque você tem lá um controle que é muito pequeno. Né? Esse número de 27 representa menos de 10% dos ingredientes ativos que são aprovados para uso no país. Ou seja, eu tenho 90% de ingredientes ligados a agrotóxicos que são aprovados, que podem ser usados, que quando eles são utilizados, eles estão dentro da legislação, mas que não tem nenhum tipo de controle. Ou seja, se eles estão contaminando a água, ninguém está sabendo. Né? De maneira que, de fato, não é possível a gente
ter uma avaliação, né? Eu gostaria muito de aqui chegar para vocês e dizer, olha, pelo nosso controle sanitário, higiênico sanitário, o Brasil tem tal característica. A gente não pode, porque nós não temos como controlar isso. Esse gráfico mostra isso muito bem, né? Aqui, no cinza claro, está demonstrado aquilo que o CISÁGUA, que é o sistema oficial, consegue controlar. E aqui o mínimo que seria aceitável de controle para essa água. Vejam que há uma diferença enorme entre o que se deveria, o que se esperaria que fosse controlado e aquilo que é efetivamente controlado. De maneira que, vejam, essa é uma publicação do grupo Nature, da Nature Food, agora, de junho de 2020, em que eles alertam o mundo sobre o grande risco que o Brasil está levando para o mundo. Né? E vejam como que nós somos vistos no exterior por conta desse nosso baixo controle. Né? O que eles colocam é que o Brasil tem 475 produtos que são autorizados. Desses, 8% são de origem biológica, algumas misturas, mas 84% quase são produtos únicos, que são autorizados no Brasil. Desses produtos que são autorizados no Brasil, 148 não são aprovados na Comissão Europeia e 250 são aprovados. Desses 148 que não são aprovados na Comissão Europeia, 55 são banidos completamente ou muito restritos. E 93 são só não aprovados. Então vejam que tem alguns exemplos aqui de produtos bastante clássicos, né, como Malathion, Permetrina, que são usados tranquilamente aqui no Brasil, mas que são proibidos, né, que são banidos, inclusive, na comunidade europeia. De maneira que essa publicação, ela fala sobre os riscos que o Brasil leva para o mundo. Por quê? Porque se o Brasil tem esses produtos que são proibidos lá fora, mas eles são usados. Então, quando o Brasil exporta, né, produtos, exporta frutas, verduras, legumes, né, café, cítricos, milho, arroz, soja, o que acontece? Todos esses produtos são levados para o mundo inteiro. Então, não resolve muito, né? Isso é que os autores falam nessa publicação. A Europa tem um controle tão rígido se os produtos são levados daqui para lá e eles são levados já contaminados. Tá? Então, essa é uma preocupação grande que existe. E aí, um resumo bastante simplificado das principais doenças que essa contaminação da água por agrotóxicos pode levar. Então, vejam, asma, diabetes, Parkinson, leucemia e outros tipos de câncer. Então, tem uma gama bastante grande, né? É lógico que eu não vou cansar vocês com uma série de publicações aqui, porque seriam várias mostrando esses efeitos, algumas com efeito científico mais forte, outras mais frágil, a gente não pode bater o martelo ainda, mas uma série de artigos científicos mostrando de maneira clara que esses agrotóxicos podem levar a doenças. E aí eu trouxe muito por conta dessa frase aqui do artigo, que o maior perigo é justamente a exposição oral. Então, apesar de se ter bastante medo, né, quando você vai utilizar um agrotóxico, todo cuidado com os EPIs que são necessários, e há uma legislação bastante rígida sobre isso, mas o grande problema desses agrotóxicos são quando eles são consumidos por via oral, justamente, por exemplo, pela água, que é o nosso assunto principal aqui. E aí, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre os disruptores endócrinos, especialmente o bisfenol. Né? Então, o que são esses disruptores endócrinos? A OMS define um disruptor como uma substância que altera a função do sistema endocrinológico e causa efeitos adversos à saúde. Tá? Basicamente, esses disruptores são substâncias que são muito parecidos com alguns hormônios, e quando eles são consumidos, eles geram no nosso organismo efeitos semelhantes ao desse hormônio, só que frequentemente no momento errado, numa hora errada. E uma das horas que se tem mais medo é justamente durante a gestação, porque ali eu estou tendo toda a formação de um organismo e quando eu tenho uma ação hormonal inadequada nesse momento, eu posso ter consequências muito ruins para esse bebê. Então, dentro dos disruptores, eu tenho produtos químicos, metais pesados, farmacêuticos, mas muitos pesticidas que têm esse efeito chamado de disruptor endócrino. Ou antigamente se usava disruptor hormonal, basicamente é a mesma coisa. Né? Eles podem imitar os hormônios sexuais e, portanto, eles promovem respostas semelhantes a eles. Eles podem bloquear a atividade desses hormônios, porque às vezes eles ocupam o receptor e, portanto, o hormônio não consegue agir. E outros disruptores, ao invés de ocupar o receptor, eles têm um efeito parecido com o próprio hormônio. Então, é um pouco imprevisível, porque alguns deles bloqueiam a ação hormonal, outros imitam a ação hormonal.
Tá? Eles podem enviar mensagens diferentes, então eles podem funcionar como se fosse uma chavezinha ou como um bloqueio. As duas coisas acontecem. E eles perturbam todo o sistema de sinalização que esse hormônio faz. Que basicamente o que os hormônios fazem é isso, e esses disruptores podem perturbar, podem alterar toda a função hormonal em maior ou menor grau, e isso pode ser mais ou menos grave dependendo do momento da vida. E vejam que essa publicação que eu trouxe para vocês, ela está falando exatamente de água, né? Uma publicação falando da Áustria, bem recente, 2017, 2018, e falando da água. Então, esses disruptores eles estão presentes na água. Alguns exemplos desses produtos que funcionam dessa maneira, que foram levantados aqui pela Endocrine Society, né? Então, eu tenho chumbo, cádmio, o BPA, né, que é o bisfenol, tá? Eu tenho uma série de... o DDT tem esse efeito também. Então, vários desses pesticidas que têm outros efeitos à saúde, que às vezes são cancerígenos, ou que se imagina que possam ser cancerígenos, mas o fato é que eles também têm um efeito de disrupção endocrinológica, tá? Inclusive o glifosato, que é bastante famoso aqui. Aí, se vocês pegarem nesse documento da Endocrine Society, vocês vão encontrar uma série de alteração desses disruptores, mas eu vou dar um zoom aqui das duas primeiras linhas dessa tabela, que fala exatamente da água. Tá? Então, quais são os disruptores mais frequentemente encontrados na água? Tá? Aí eu tenho as dioxinas, os compostos perfluorados, o DDT, tá? Eu tenho outros menos conhecidos, mas o principal deles, aquele que a gente conhece mais, que foi melhor estudado, é justamente o bisfenol A, que está a sigla em inglês aqui. Tá? E esse bisfenol A, ele é um composto usado na fabricação de policarbonato, que é uma resina que se usa na maioria dos plásticos. Tá? Então a gente sempre relaciona o bisfenol A com plásticos, tá? E ele é liberado desses plásticos de várias maneiras. Por exemplo, às vezes um plástico que tenha bisfenol, quando ele é colocado no micro-ondas, ele pode liberar o bisfenol para o alimento. Mas ele também está presente em resinas epóxi, que são usadas para revestir latas e para alguns efeitos adesivos também. Eles ajudam a prevenir a ferrugem e evitar a contaminação. O bisfenol A, ele é muito parecido com os hormônios femininos e com o hormônio tireoidiano. Portanto, eles podem exercer efeitos sobre o sistema endocrinológico ligado à mulher e também da tireoide, tanto de homens como em mulheres. Né? Então, vários estudos existem sobre o bisfenol A, principalmente de mulheres que utilizaram durante a gestação, afetando o sistema endocrinológico e afetando, inclusive, o desenvolvimento do feto. Mas, diretamente na mulher também, eles têm efeitos como endometriose e câncer que já foram demonstrados. Tá? E aí, nesse estudo da Áustria, eles mostraram que lá na Áustria, vejam, nós estamos falando de um país desenvolvido, que tem seguramente um controle bastante importante, em 72% das amostras, pelo menos um produto químico com potencial de ser um disruptor foi encontrado. Veja, 72%. E o bisfenol A em 20% das amostras. Né? Então, nós estamos falando da Áustria. Né? Quer dizer, há uma grande possibilidade de que a nossa situação aqui seja, inclusive, pior. Mas isso é uma preocupação que, de fato, nós temos que ter. Né? E existem estudos sobre isso? Sim. Né? Aqui, vejam, de 2019, publicação, mostrando que a presença do bisfenol A em águas potáveis brasileiras também tem sido associada à contaminação por descargas de esgoto. Tá? Apesar de ter uma origem mais industrial, o bisfenol faz parte do nosso estilo de vida, ele está presente em uma série de produtos que a gente usa, e uma coisa interessante é que se tem mostrado que o PVC também libera bisfenol. E aí é uma situação complicada, né? Porque várias casas, né, inclusive algumas cidades, têm tubulações feitas de PVC. Então você imagina um PVC liberando bisfenol em toda a água da sua casa, ou às vezes em toda a água de uma cidade, porque muitas vezes o encanamento, que não é mais feito de metal, é feito de PVC, que libera o bisfenol. E há inclusive filtros, aqueles filtros que se conectam direto às torneiras, se a gente for olhar, eles são feitos de PVC, muitas vezes. Ou seja, há uma liberação direta do bisfenol na água que a gente vai beber. E por fim, eu vou terminando só mostrando para vocês, né, os efeitos à saúde que já foram demonstrados diretamente dos pesticidas. Né? Então, eu tenho os organoclorados, eu tenho 4 grandes classes de pesticidas, os organoclorados é uma delas, o mais conhecido é o DDT,
mas eu tenho também o diotrim, o endosulfan, enfim, eu tenho vários desses, tá? Uma coisa interessante é que se acredita que se você testar em qualquer ser vivo do mundo, ele vai ter alguma dose de DDT, porque ele é acumulativo, ele é dificilmente eliminado, então, em algum momento da vida você teve algum contato com o DDT, isso é o que se acredita, tá? Especialmente, ele se posiciona no tecido adiposo, então os indivíduos com obesidade têm uma chance maior de acumularem o DDT. E qual a ação do DDT? Algumas ações cancerígenas que se suspeita que ele tem, eu sempre falo suspeita porque esses estudos não são conclusivos, mas seguramente uma ação de disruptor endócrino, que é o que nós falamos antes. Então, por isso que eu dei ênfase nessa aula à questão dos disruptores endócrinos, porque muitos desses pesticidas têm uma ação como disruptor, o que é algo bastante problemático para a gente. E aí, efeitos sobre os embriões, provavelmente é pelo efeito do disruptor, mas parece que também esses organoclorados têm efeito no perfil lipídico, nos distúrbios hematológicos e nas alterações hepáticas. Depois eu tenho os organos fosforados. O glifosato é o maior exemplo. Mas eu tenho também o malation e o paration, que são bastante conhecidos, né? Quando a gente trabalha como médicos em unidades de toxicologia, é bastante frequente a gente receber pacientes com contaminações por paration, malation e pelo glifosato. De novo, ação como disruptor endócrino, tá? E aí entra uma questão do sinergismo, que eu queria parar para falar para vocês sobre isso. Muitas vezes, você faz a dosagem na água que é servida numa cidade, você fala, não, a quantidade que tem aqui está abaixo da recomendação, não tem perigo. Só que a pessoa recebe um pouquinho de agrotóxico na água, depois um pouquinho do mesmo agrotóxico, ou de um agrotóxico com ação semelhante, né, que seria o caso do sinergismo, quando ele come uma fruta, mais um pouquinho quando ele come uma verdura, mais um pouquinho numa contaminação superficial. Então, muitas vezes, a quantidade que existe, por exemplo, na água, quando é medida, ela pode ser baixa. Entretanto, eu posso ter um efeito sinérgico, então eu posso ter disruptores endócrinos diferentes, em que os efeitos se somam, gerando um problema, e aqui no caso do glifosato, o que se pensa é justamente com os fito-hormônios, né, a genisteína, que é presente na soja, então às vezes eu vou usar lá a soja que tem uma quantidade baixa de genisteína, não vou preocupar, mas ela foi tratada com uma substância dessa, um organofosforado que traz um disruptor endócrino, e eu tenho isso na soja, por exemplo, estou dando só um exemplo aqui, e aí eu vou tomar água depois que eu comi, e essa água também traz um pouquinho de organofosforado, traz um disruptor endócrino. Então esse efeito somado é o que traz medo. Além disso, os organofosforados têm efeitos na enzima colinesterase, na produção de insulina, alteração do metabolismo dos macronutrientes e alguns efeitos na mitocôndria, atuando no estresse oxidativo, dificultando o controle entre a produção de radicais livres de oxigênio e a sua neutralização. Então, esses efeitos também são importantes. Depois eu tenho os carbamatos, que os mais conhecidos é o aldicarbo, o carbofuran, o ziran, também com ação como disruptor endócrino, veja, dos 4, 3, por enquanto, com essa ação, tá, de disruptor hormonal. Mas também já foram mostradas alterações reprodutivas, talvez por conta do efeito disruptor, alterações do metabolismo celular e alguns efeitos mitocondriais. E, por fim, as triazinas, o exemplo mais comum é a ametrina, mas eu tenho a atrazina, a simazina, de novo, alteração como disruptor endocrinológico. Também são citotóxicas, também prejudicam o controle do estresse oxidativo e alguns efeitos dopaminérgicos. Mas vejam, dos 4 grandes grupos de pesticidas, os 4 apresentam efeitos de disrupção endócrina. E isso é uma coisa que a gente deve levar em conta. Então, eu termino com essa pergunta, né, lá da música dos Titãs. Você tem sede de quê? Né? Tenho certeza que você tem sede de uma água de excelente qualidade. Né? No Brasil, infelizmente, nós não temos um controle adequado da água que chega lá na nossa torneira. O Dr. Fábio mostrou o processo todo de tratamento, mas que ele não é capaz de reduzir esses contaminantes, esses pesticidas agrícolas, esses disruptores endocrinológicos. Por outro lado, a gente poderia dizer, não, mas eu tenho um controle sobre isso. Não tenho, porque a maior parte desses produtos não tem um controle adequado, então a gente não sabe o que está consumindo. Né? E o que a gente sabe é que, muitas vezes, a água que vem, especialmente da superfície, a água que vem dos rios, dos lagos, ela tem uma chance maior de contaminação, e parece que as águas profundas, as águas minerais,
elas têm uma chance menor de apresentarem essa contaminação. Justamente porque esses contaminantes frequentemente não chegam até as áreas profundas de onde são retiradas as águas minerais. E aí eu sei que algum de vocês está dizendo, mas a água mineral vem numa garrafa de plástico que deve ter bisfenol A. Mas a verdade é que isso seria sim uma possibilidade. Agora a gente sabe que as empresas mais conhecidas, as empresas maiores, as empresas mais sérias, né, elas já não usam o bisfenol na composição das suas garrafas PET, exatamente para que não haja contaminação do líquido que está ali dentro. Então era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e eu fico totalmente à disposição para responder perguntas, se houver. Muito obrigado. Ok. Parabéns, Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida, excelente apresentação e faz a gente ficar aí reflexivo, não é mesmo, a respeito da água. E eu achei essa última colocação muito interessante, da água mineral, né? Por ser mais profunda, então a chance de contaminação seria menor. E sobre o plástico mesmo, né? Que a gente vê que alguns plásticos realmente não têm o bisfenol A, e certamente várias grandes empresas já estão utilizando mais, não é mesmo, doutor Carlos? Bem, eu acho que eu vou aqui, então, começar com as perguntas e vou começar com o professor Fábio, né? Professor Fábio, diante de tudo que foi apresentado, qual seria, então, a melhor água a ser consumida? O senhor tem essa resposta? Na verdade, muitos estudos, alguns artigos de revisão, inclusive, indicam que em muitas partes do mundo, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, a melhor água seria realmente a água mineral. Por quê? Como falou muito bem o Dr. Carlos, ela vem de uma fonte mais protegida, né? E ela também sofre controles, como a água de torneira deve ser controlada, a água mineral também deve ser controlada, né? E vários parâmetros devem ser analisados. Então, via de regra, a água mineral ela é mais segura na maior parte do mundo, inclusive em muitas áreas do Brasil. Tá certo. Doutor Carlos, na fala do professor Fábio, ele cita que a água de torneira passa por um processo químico para se tornar potável e que entre as substâncias estão o cloro e o sulfato de alumínio. Quer dizer, essas substâncias teriam algum efeito negativo para o nosso organismo, doutor Carlos? Olha, potencialmente sim, tá? Potencialmente sim. Toda vez que eu adiciono alguma coisa à água, eu posso ter efeitos. É claro que, se a gente for ser bastante tranquilo em relação a isso, nós vamos dizer que esse processo todo é um processo bastante controlado, bastante antigo, usado no mundo inteiro, e mais do que isso, a gente tem que sempre pensar na questão do risco-benefício, né? A gente sabe, por exemplo, que quando a gente usa a imunização, algumas pessoas podem ter alguma reação adversa à vacina, mas a quantidade de pessoas é infinitamente pequena, perto do benefício que a imunização traz. Então, todo mundo é a favor da imunização, logicamente, né? É a mesma coisa, eu posso ter alguns indivíduos que vão ter alguns efeitos, algumas pessoas mais sensíveis, elas podem ter algum efeito do cloro, do flúor, a gente sabe, né, que como o Dr. Fábio comentou, né, uma coisa polêmica o uso do flúor, porque ele seguramente traz alguns problemas, né? O próprio alumínio, já se teve essa preocupação, que ele é utilizado no tratamento da água e em que medida será que esse alumínio pode se acumular no nosso organismo. Então, a gente sabe que riscos existem, né? Mas, por enquanto, não dá para pensar em não tratar a água, né? Quer dizer, esse é um preço que a gente tem que pagar, porque a humanidade já sofreu muito por conta de água contaminada. A gente já teve epidemias gravíssimas e alguns lugares do mundo até hoje sofrem muito, especialmente as crianças, por conta de água contaminada. Então, não dá para pensar que você vai abrir mão disso, ainda que alguns riscos possam existir. Certo. E, professor Fábio, dos agrotóxicos pesquisados, qual é o mais encontrado nas águas brasileiras, professor? Na verdade, não existe esse mais encontrado. Isso é uma questão muito regional, né? Como também bem dito pelo Dr. Carlos,
Isso tem a ver com o uso e com as culturas, né? Então, uma água coletada aqui no estado de São Paulo, normalmente ela está impactada ou ela contém basicamente ou principalmente aqueles agrotóxicos usados na cultura da cana, que é a nossa principal cultura no estado de São Paulo. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, é muito frequente os agrotóxicos relacionados à cultura do arroz irrigado, né? Então, isso varia muito, não tem vamos dizer assim, não tem um grande vilão que seja comum ao Brasil todo, mas sempre a suspeita deve recair sempre, a busca deve recair sempre em primeira linha para aqueles agrotóxicos permitidos para a cultura da região, onde se está se investigando a presença de agrotóxicos na água, e em alguns casos também vale a pena pesquisar agrotóxicos os mais vendidos, porque mesmo que eles não sejam, às vezes, liberados para uma cultura, a gente sabe que existe o uso ilegal, né? Então, aqueles de grande volume de comercialização e aqueles associados à cultura da região devem ser os pesquisados, porque eles têm maior probabilidade de estar presente na água, tanto dos rios, quanto da água tratada a partir desses rios. Ok, doutor Carlos, agora uma pergunta que está na moda, né, que é a tal da água alcalina. Eu até gosto de fazer esse comentário, porque há 6 meses atrás se preconizava água alcalina. Agora se preconiza água com limão, né? Lembrando que o limão ele tem um pH de 1,8, portanto é um pH ácido, né? Então, antes era alcalino, agora é ácido. E, afinal, água alcalina ou água ácida, Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida? Muito bem. Bom, eu acho que se for para colocar limão em alguma coisa para beber, eu fico pensando em outras coisas que não seja água, mas acho que não é um assunto nosso aqui. Agora, de fato, esses modismos acontecem, né? E é bastante interessante, porque a gente costuma dizer que na nutrologia, lá na Abram, a gente sempre vai ter trabalho, né? Porque cada vez que surge um modismo desse, a gente primeiro vai fazer o papel científico, a gente vai atrás da informação, vai estudar, vai ler os artigos, né, sem nenhuma ideologia por trás, e aí nós temos que responder à sociedade, como é que a Abram se posiciona em relação a essas coisas. Isso faz com que a gente estude sempre, para que a gente possa dar boas respostas. No caso da água alcalina, aconteceu exatamente isso, né? Quando começou essa moda, nós fomos demandados aí dentro da Abram a estudar esse tema. E aí nós criamos uma comissão presidida pelo Dr. Durval e acabamos estudando esse assunto e publicamos um posicionamento. Então, se vocês forem lá no site da Abram, vocês vão encontrar o posicionamento da Abram sobre a água alcalina. Eu poderia resumir para vocês aqui dizendo que não faz sentido, do ponto de vista científico, o uso de água alcalina. A água alcalina não é capaz de mudar o nosso pH. Então, se você toma água alcalina, imaginando que isso vai mudar o seu pH e com isso você teria supostos benefícios, a quantidade de água ingerida ela não é capaz de fazer isso. Você não altera o pH do seu sangue e nem o pH das suas células, portanto, não tem nenhuma função demonstrada cientificamente que possa trazer uma ligação de benefício real do uso de água alcalina. Mas leiam lá o nosso posicionamento, que está tudo bem embasado, bem detalhado. Muito boa a explicação, né? E a gente diz que, às vezes, a versão do fato é mais forte que o fato científico, não é mesmo, doutor Carlos? Mas, enfim, eu quero aqui, porque o tempo urge, né? Já estamos aí chegando, já 1 hora praticamente aí de live, 1h10, né? Então, nós queremos muito agradecer a presença aí do professor Fábio, e que eu gostaria que fizesse também suas considerações finais, professor Carlos, que também pudesse fazer, e gostaria também de lembrá-los que na próxima quarta-feira nós teremos às 19h30 uma outra live da Abram, Associação Brasileira de Nutrologia. Então, professor Fábio, foi um prazer, muitíssimo obrigado, e as suas considerações finais. Agradeço também mais uma vez a oportunidade que a Abram me abriu de fazer essa fala, em especial ao senhor e ao Dr. Carlos. E
eu acho que a nossa grande preocupação hoje deve ser com a flexibilização das questões relativas ao registro de agrotóxicos. Nós temos que pensar quais queremos registrados e quais queremos usar, e sem dúvida, se a gente usar agrotóxicos mais adequados, nós vamos ter águas mais limpas, e a água que chega aos nossos lares vai ser menos contaminada por esses compostos. E claro, a pessoa, pensando na pergunta que me foi feita, a pessoa, quando vai escolher a água que vai beber, se ela puder sempre escolher uma água de uma fonte mais confiável, ela deve dar preferência para essa fonte mais confiável, né? Então, se ela puder escolher uma água que ela sabe que tem boa procedência, é essa água que ela deve dar preferência no seu dia a dia. Muito obrigado. Doutor Carlos, por favor. Bom, eu queria só fazer minhas as palavras do Dr. Fábio. Acho que ele concluiu de maneira fantástica, resumindo exatamente o que a gente pensa a esse respeito. Não tenho nada a acrescentar sobre isso. Queria também agradecer muito a oportunidade dada pela Abram, né? Foi um prazer bastante grande ter tido essa chance de conviver aí esses dias de preparação dessa live com o Dr. Fábio, com quem eu conheci, aprendi muito aí com ele. Então, agradeço muito ao Fábio por ter topado fazer essa dobradinha aí comigo. Agradeço ao Dr. Durval pela moderação dessa conversa e também como presidente da Abram por ter nos dado essa oportunidade. E agradeço especialmente a vocês que nos acompanharam, ficaram aqui assistindo a gente. Desejo a todos uma excelente noite e como nós estamos pertinho do fim de semana, já dá para desejar também um bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigado, então, a todos vocês, Dr. Carlos e professor Fábio, muito obrigado. Temos aqui vários e vários elogios às palestras, e nós é que ficamos honrados com a presença dos professores e de vocês que até esse horário estão aí nos assistindo. Muitíssimo obrigado, desejo uma boa noite a todos e, evidentemente, muita saúde nutrológica a todos vocês. Um grande abraço e muito boa noite, Um abração.